Inteligência. Vamos lá. Gravando! Olá! Olá. Oi! Eu sou a Marina! PC Siqueira. Olá! Olá, Olá. Eu sou a Edila Marina. Caio. e nós somos a História. E nós três. Hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre... como é que a gente tinha falado do Um título? assunto que nem a gente conhece, basicamente isso. A gente estava aqui discutindo, dia 25 agora de outubro, o Dia Nacional de Combate ao Preconceito à Pessoa com Nanismo. E uma das coisas que a gente meio que acabou assim, se pegando assim, no contexto de tipo, nossa, a gente não sabe muito da gente, por quê, como é que ocorre. A gente não sabe muito, no geral, o que é o nanismo e todas essas coisas Vertentes. que estão por trás dessa condição. E a gente ficou assim, mas por que a gente não sabe, né? Como a gente contou já nos vídeos anteriores, a mãe ela foi, né, no geneticista quando ela teve o Caio, e aí ela não pôde fazer o exame para saber o porquê, né? Foi esse o objetivo dela indo no geneticista, de saber o porquê que o Caio tinha vindo com o nanismo. Afinal de contas, a gente tinha um caso na família do meu pai mais distante. E eis que ela não conseguiu fazer o exame porque estava grávida da minha pessoinha. E então... Voltei. Ela voltou realmente, e aí, durante todo o processo, depois da gravidez, ela descobriu que eu também, né, teria nanismo. Aí ela jogou tudo pro alto assim, exploda-se. Se os dois vierem, o que eu vou lá buscar, né, de o porquê das coisas? É porque tinha que vir. Ela, certo, interpretou, né? Como a família pegou tudo muito junto, não deu tempo de a gente perder a cabeça, eu acho. Então, assim, a gente não, como a gente tava falando, a gente não ficou focando assim, ai, o porquê? Ai, por que assim? Ai, não sei. Não, tá feito, bora lá e tem que ir pra frente e vida que segue. Eu costumo sempre falar nas palestras que quando a gente tem essa notícia, quando a gente tem um filho, como a gente já falou aqui, né, anteriormente, o mundo ele se abre, assim, a gente tem a impressão de que tudo desapareceu. Mas o que aconteceu de fato, e a gente estava tentando assim encontrar uma resposta para vocês, claro, quando eu fui lá para fazer o exame, o Caio era um bebê, né, e eu descobri que eu estava grávida da Marina. Então ali eu passei a ter uma segunda preocupação, porque eu queria dar muito amor para o Caio, queria cuidar muito dele. E logo eu volto com a notícia de que estou grávida, então assim, eu tinha que aproveitar o máximo possível até a Marina nascer, aproveitar o Caio, né? Porque fiquei imaginando, tão bebê já vai ter que dividir com outra pessoa. E claro, também teve a questão da minha separação do pai, né, do Caio e da Marina, e isso também me ajudou a focar nos dois, e como eu já falei aqui, a gente acabou então focando na saúde e na educação. Até os 6 anos foi bem complicado. Então, assim, durante aquele tempo a gente teve toda esse envolvimento. Então, eu não fui atrás de buscar informações da onde que tinha vindo esse nanismo, que tipo de nanismo que era, quais eram os benefícios que eles poderiam ter, né? Então, a gente acabou se distanciando um pouco dessa questão mais, vamos dizer... como é que eu posso... Técnica da coisa. mais técnica, exatamente. A gente optou por ir apagando fogo. Conforme fosse vindo, a gente ia apagando. Foi. Tipo, não vamos esquentar muito com isso. Até Se parece que vier, apagou a gente... muito fogo na idade dela e tratado grávida dela. Foi tratado com base em instâncias que ocorriam. Eu acho. Isso, Então, filho, exatamente. A gente cresceu, né, sendo educado como pessoas normais, com a consciência de que éramos alguém com deficiência, mas tudo normal, sempre. Eu acho que a gente não pode nem nunca, né, julgar e menosprezar, porque a maior parte da dor realmente foi passada pela mãe, né, por todo o perrengue, porque só mãe vai saber o que é estar numa situação dessa e sentir o teu chão simplesmente, né, sumindo. Então, mãe, pai também, exato, toda a família, né? Isso. Então, assim, a gente
faz essas brincadeiras, mas a gente sabe que com certeza é perrengue, né? A mamãe, inclusive, a minha mãe, né, ela sofreu extremamente, com a notícia, mas depois ela também, meu Deus, ela abraçou a causa, o papai também abraçou a causa, Inclusive, os meus irmãos, né, a o minha... vô, né? Ah. O vô teve um coleguinha que falou pra ele assim, ui, se eu soubesse que a minha filha tivesse tido filho assim, eu tacava dentro de um quarto e eu não deixava ninguém ver. Aí o meu vô nunca mais viu esse amiguinho. Nunca mais. Porque assim, ó, pra nós, como o Caio falou, eram etapas, né? Então a gente tinha que vencer as etapas. A etapa do Caio, da Marina nascer e o Caio também entender que ele ia ter que dividir com a irmã. Me Felizmente. odiava, tentou me bater. Imagina, isso aí foi só na hora que chegou da maternidade, coisa que Só. é comum. No momento que era mais quebradíssimo. Ai, tem um Tadinho, vídeo, mas ele gente. ficou Ai, 4 tem vários dias, vídeos. Tem um de vídeo. cortar o coração. Teve um Fala. vídeo. Ele não falava com a mãe. Teve um vídeo que tá o tio Eglis aqui em casa com o Caio brincando com um brinquedinho que ele ganhou do Padrinho Nosso. Sinuca? Com sinuquinha. E aí eu não sei porque que o tio, tipo, ergueu o negocinho do sinuquinha. E eles meio começaram a brigar de lutinha. E a mãe veio desesperada. Não, Eglis, não ensina, senão ele tenta bater na Marina. Eu sei, eu ouvi. Mas assim, ó, não, foi de cortar o coração, porque eu cheguei da maternidade e ele não queria entrar no quarto, ele chegava só no quarto, assim, na porta, olhava pra mim, olhava pra ela. Meu Deus do céu, é completamente assim aceitável. Mas a gente tem vários artigos e tem vários livros, né? Que os autores falam muito da importância de ter um irmão. E como isso ensina, né? A construção de valores dos dois, né? Mas voltando um pouco à situação, que a gente também já foi pra outro, né? Como sempre. Nem percebi. Pois então, falando um pouco disso, a gente vai falar um pouco pra vocês do que a gente não sabe, que são essas questões do onanismo e outras condições que podem acabar levando a uma baixa estatura, né? E que às vezes as pessoas elas não se consideram com onanismo. Mas é uma consequência, e então a gente vai estar conversando um pouquinho pra vocês, trazendo um pouco de outras realidades, né? Não que a gente conheça tudo, mais uma vez falando, a gente não tá aqui pra falar por outras pessoas, Isso. Mas a gente tá aqui simplesmente assim pra trazer um pouquinho mais de informação dentro também do que a gente sabe. A única coisa assim que eu posso dizer pra vocês é que o médico, ele já deu um diagnóstico do Caio, e já sabíamos também pelo encurtamento dos membros inferiores e superiores da Marina dentro da minha barriga, que ela também teria onanismo acondroplásico. Então, assim, ó, gente, naquele momento, saber que tinha onanismo acondroplásico estava ótimo. Eu queria era que, assim, sabe, que sobrevivesse, eu queria que vivesse bem, eu queria que aquilo tudo ali fosse uma coisa muito passageira, porque a gente tinha que projetar um futuro, mas também não dava para ficar se apegando no futuro, então tinha que viver o presente. Talvez por isso a gente tenha falhado nesse quesito, né, de entender tanto, porque hoje eu sei que eu errei em algumas coisas. Por exemplo, eu algumas vezes falava depois, né, passado um tempo com algumas mães, elas sabiam o nome de todos os exames de tudo quanto era modelo. Eu não sabia absolutamente nada, porque eu queria era cuidar. Assim, cuidava da saúde, cuidava do que precisava, mas não ia buscar muita coisa, não queria ficar assim fuçando, sabia que não tinha conserto, que não tinha como arrumar, né? E fomos arrumando na maneira que ia chegando. Arrumamos as pernas do Caio, depois arrumamos a mão da Marina, arrumamos aqui o quadril da Marina, enfim. Não deu pra arrumar muita coisa, mas o que a gente pôde, depois de uma Sempre- reforminha a gente fez. Sempre foi pautado nessa questão da manutenção. Na manutenção. O né? que- Parece que comprou um carro usado. Comprou um carro usado e vai arrumando. Mas assim, ó, vai arrumando. Fiat 40. Vai aparecendo, vai arrumando. Mas Troca assim, um step aqui, uma peça ali. Gente, assim, a gente fala isso muito por causa daquela época e também por questões culturais e, né, do que a gente tinha também de nível de conhecimento na família. Hoje eu acho isso, não vou dizer
tem que ter um equilíbrio, né? Até da forma de encarar as coisas. Porém, eu acho errado a nossa medicina ser tão pra cura e não pra prevenção. Então, Isso. assim, né, a nossa medicina hoje ainda é muito da Paliativa. cura, instaurou o problema, ok, vamos agir. Não é um estudo mais de prevenção, né? A Marina falou uma coisa não legal. que tu possa prevenir o nosso caso. Não, mas Não, pode as cores, prevenir digamos Sim, é. assim, algumas consequências. Por Por exemplo, exemplo, opa, por exemplo, né, a minha situação de prótese, só fazendo um adendozinho aí, ela foi ocasionada por conta de uma displasia. E aí, depois quando eu fui olhar o raio-x, enfim, que tava mostrando que, era ali que eu ia ter que trocar, eu olhei assim, tá, mas o outro lado também é assim. Ela disse, você tem a displasia desde sempre. Eu pensei, tá, e por que ninguém me falou que, né, aquela condição poderia me gerar uma falta de cartilagem futuramente, sei lá o quê. sofrimento, né? ou E tudo até- o que aconteceu. Ou então falasse assim, olha, tu precisa fazer um tipo de exercício X pra poder fortificar o teu músculo, porque é muito mais fácil tu atingir tua cartilagem por conta dessa tua condição. Não, ninguém falou nada, tipo assim, deixa assim que a hora que der ruim a gente vai. E Fortificar não, foi. né? Exatamente. Fortificar o músculo, fortalecer. É isso aí, entendeu? Vocês entenderam. Eu perguntei, tá, por que ninguém me falou? Ele disse assim, mas ninguém foca quando não tá com problema. E aí, é o que acontece. Então, E assim, aí, o que aconteceu depois, né, do pós-operatório? Aliás, fez um pré-operatório, um Pilates, que foi um espetáculo que hoje, preparou bora lá. muito bem para a cirurgia, né? Beijo pra mim, físios. E faz agora o Pilates, por quê? Porque isso ajuda muito. É uma pena que o Caio, né, tem um comportamento bem diferente. Roliço. Ele começou principalmente agora nesse período aí de lockdown, de isolamento e de home office. Começou a ganhar peso, mas o Caio, ele tem um problema, ele tem um peso aqui na consciência que é muito maior. Ele é procrastinador, a pessoa mais procrastinadora que eu conheço na vida. Vai desossar o menino no vídeo. Mas eu tenho que falar a verdade, porque uma moça até esses dias perguntou, ô Caio, Edila, responda a sua mãe. será que o Caio já se viu Virou no festa vídeo? já, né? Fulano interrompeu lá. O raciocínio aqui. E será que ele já se viu que ele tá meio gordinho? Eu digo, ele tá meio gordinho? Não, ele tá bem gordinho. Mas é uma questão assim, ó, que vai da consciência de cada um também. A gente cuida da saúde dos filhos, mas chega um determinado momento que eles se tornam adultos e aí a gente pode o quê? Pode orientar, mas também não pode fazer por eles, né? Então essas questões são bastante importantes. Eles fizeram bastante, fizeram natação, fizeram aquele do berimbau, como é que é o nome daquilo? Eu acho que a gente já tá Capoeira. muito. Então, isso também difere bastante, né? De um para outro. Se eu tenho 2 filhos e já são completamente diferentes, para você que está nos ouvindo, seu filho também pode ter uma condição diferente. E aí também vamos aí parar nessa questão do comportamento. Se o seu filho não tem deficiência nenhuma, mas também você vai ver uma diferença entre um e outro. E tudo é muito difícil para a gente que é mãe, né? Para a gente que é pai. Essa questão de educar, se tivesse uma cartilha era muito mais fácil, mas como não tem a cartilha, a gente vai tentando acertar dia após dia. Então, puxando esse gancho novamente nas diferenças, e como a gente tinha falado ali no início do vídeo, existem alguns tipos, né, de nanismo. Tem o nanismo acondroplásico, pituitário, assim, não sei muito a fundo o que é um, o que é outro, mas assim, num geral, para falar para vocês, existem outras condições que também geram a baixa estatura, né? Por exemplo, a mucopolissacaridose é um tipo de deficiência que ela gera uma falta de proteínas. Se eu não me engano, tem uma moça aqui no YouTube, que é a Camila. Ela tem o Pequeno Papo, é o nome do canal dela, e ela fala sobre MPS, ela fala sobre as condições. Eu posso até estar falando alguma bobice, desculpa, Camila, mas ela tem a baixa estatura, né, mas não foi a questão do nanismo em si, foi uma condição prévia que acabou gerando essa baixa estatura.
tem também a Carla Abreu, ela tem o canal Carla Abreu, ela é de Fortaleza, e ela tem hipoplasia da cartilagem do cabelo, então é síndrome da cartilagem do cabelo, acredito que seja esse o nome mais popular, que também é uma mutação genética, né, e muda essa questão da composição da cartilagem, deixa o cabelo mais fraco, e também acaba mudando toda a composição, né, do corpo da pessoa, levando também a baixa estatura. Tem também a osteogênese imperfecta, que é a doença dos ossos de vidro, que consequentemente gera a baixa, a falta de cálcio, enfim. O efeito, apesar de que eu acho não ser o mesmo Isso. que ocorre, é um efeito parecido com a osteoporose. Teus ossos são mais fracos, mais quebram fracos, mais. Então, qualquer tropeço, qualquer solavanco pode ocasionar uma lesão grave, uma quebra óssea. E, consequentemente, também inclusive, desenvolve menos. Ao nascer, é muito comum múltiplas fraturas no nascimento do bebê. Então, é um nascimento bem doloroso, bem complicado, bem grave. Pode quebrar já no nascer perna, braço, clavícula, e isso é bem... E durante toda a vida delicado. também a quantidade de cirurgias também vai diminuindo, né? Vai trazendo essa deficiência na altura, enfim, são situações... A quantidade de cirurgias vai aumentando, porque qualquer, na verdade, caída, a pessoa quebra vários ossos, assim, e então, assim... Enfim, é uma condição também que gera o pouco desenvolvimento ósseo, né? E, consequentemente, também leva a baixa estatura. Tem um vídeo muito legal que eu vou procurar, faz um tempo que eu assisti. E ele mostra uma moça que tem a osteogênese imperfecta e, né, ela é bem baixinha. E ela tá interagindo com crianças. E as crianças, então, vão tomando conhecimento dessa condição. E é muito bonitinho, assim, a interação. Eu vou procurar. A gente vai deixar nos cards aqui em cima. Então, assim, são interações legais. São condições... são N condições e, né, várias consequências. E pode gerar essa baixa estatura. Que muitas vezes as pessoas interpretam diretamente como anão. E muitas vezes a pessoa também não gosta desse rótulo, né? Talvez isso também tenha feito tanta diferença. Mas o Mano ia falar, querido, o que tu ia falar? É que a gente não deixou virar uma calamidade. Não deixou o nanismo virar um fardo. Um prato para você apoiar todos os problemas da vida. Tudo é por causa do nanismo, tudo isso, não pode fazer aquilo. Então, quando o problema aparecia, se era relacionado ao nanismo, se tratava relacionado ao nanismo. Se não, era um problema da vida comum. E a grande maioria dos problemas são problemas de vida comum. É mesmo. É verdade. Né? É que teve relacionado ao nanismo. Rejeição da escola, talvez. Operação estrutural física. E aprender um pouquinho que você ser diferente é ser normal. Pronto. E os problemas pessoais? Isso aí é vida normal. Então, voltando a falar um pouquinho da outra questão, então, para quem ainda tem dúvida, isso a gente já falou em outros vídeos, mas, novamente, né, a questão de como as chances de poder vir alguém com nanismo e tudo mais, como a gente tá falando, a gente tem, por exemplo, o aconselhamento genético, que é um processo que pais que tenham históricos nas suas famílias, né, de algum tipo de doença, algum tipo de condição específica, assim, e queiram saber as chances de o filho ter essa condição e tudo mais, é possível fazer isso com uma equipe multidisciplinar, claro, tem seus custos, mas hoje já é possível as pessoas, né, traçarem isso e checarem as probabilidades. Eu vi um vídeo esses dias, na verdade foi ontem, algo do tipo, muito engraçado, de um menino com trompete. Ele... Trompete. Ele, assim, eu acho que tem uma mãe com nanismo, assim, e ele tá tocando aquele negócio e assustando ela o tempo todo, sabe, dentro de casa, né? E as pessoas, assim, aí eu fui ver os comentários, que é muito engraçadinho o vídeo.
E aí as pessoas assim, ai meu Deus, agora eu quero uma mãe anã. E a gente tá falando umas coisas assim. E outras assim, meu Deus, eu não entendi. Ela é pequena, ele é gigante. E algumas pessoas vinham assim, gente, também existe a adoção. Então, assim, vinham umas pessoas falar umas coisas engraçadas. Mas a gente vê ainda que existe um certo desconhecimento dessa área, né? Então, como a gente já falou outras vezes, às vezes é roleta russa, às vezes é chance, às vezes é genética, às vezes é uma coisa ainda muito desconhecida, da onde que surge, como é que acontece, né, probabilidades e afins. Quem é o escolhido? Então assim, pode vir de pais que não tenham a condição, também pais que tenham a condição não necessariamente vão ter um filho com nanismo, e, gente, é difícil dizer realmente. Mas dieta. Gente, dia 25 de outubro agora é o dia de combate ao preconceito à pessoa com nanismo. Então, assim, vamos combater o preconceito no geral. E a melhor maneira de combater o preconceito é tratando as pessoas com naturalidade, né? É trazendo informação, coisa que a gente ainda falta, mas é isso aí, se bora lá, gente, não para. Alguma curiosidade, pergunte, né? A gente também quer deixar aqui o pedido para vocês, para sugerirem, para fazerem perguntas, né? Porque nós estamos aí com pauta para mais 2, 3 vídeos e a gente também gostaria de falar aquilo que é importante para vocês. A gente tem aqui a Paulinha, né, a mãe de Samuel, temos a Larissa, a mãe da Luna, que assim estão nos dando maior apoio, mas é evidente que a gente também precisa, a Luísa também é outra pessoa que tem mandado muita energia positiva, mas a gente precisa, não só de nanismo, mas se tiver alguma outra curiosidade, né, de alguma outra deficiência, se a gente não souber, a gente pesquisa, mas a gente pode assim, pelo menos, dar a opinião de nós três, certo? E dia 25 é um lembrete, tá, pessoal? Não é assim, passou dia 25, tá liberado o preconceito. É pra carregar, tá? Pra vida. É igual o dia das mães, dia dos pais, tem que ser todo dia, meus. Não é um dia do ano e depois você libera a bandalheira. A gente poderia também fazer um vídeo sobre essas datas, né? Porque a mamãe, ela foi uma das pessoas mais sábias que a gente Não conheceu. tinha data pra nada. E ela Nada, nos ensinou nada. exatamente isso. E aí um dia a gente volta a conversar sobre isso, tá bom? Um beijo e se inscreva, curta, compartilhe, mas acima de tudo, dê a sua opinião, certo? Não, essa ela merece. Último vídeo do canal, acertou. Ai! Não, acho que vai ser mais 2 ou 3 ainda, né? Aham. Não, vai ter mais uns aí.